Um bilionário voltou para casa mais cedo sem avisar ninguém. E o que ele descobriu na própria cozinha exporia um segredo sombrio que a esposa escondia há anos. Ela estava ali, jogando migalhas de propósito num chão que já estava impecável, só para fazer a empregada limpar de novo. Mas dessa vez, alguém estava assistindo. Antes de mergulharmos nessa história incrível, se você acredita que todo ser humano merece ser tratado com dignidade, aperta o botão de curtir agora mesmo. Se inscreve neste canal e ativa o sininho para nunca perder histórias como essa. E fica até o final, porque o que esse bilionário faz a seguir vai restaurar a sua fé na humanidade. Agora, vamos lá. Ricardo Monteiro estacionou na entrada da sua casa nos Jardins, em São Paulo, às 2 da tarde de uma quinta-feira. Seu voo de Brasília havia pousado 3 horas antes do previsto por causa de uma conexão cancelada, e ele decidiu fazer uma surpresa para a esposa Sara em vez de esperar na sala VIP do aeroporto. Ele abriu a porta da frente em silêncio, esperando encontrar a casa no estado habitual de ordem perfeita. Sara sempre mantinha tudo impecável. Era uma das coisas que ele admirava nela quando se casaram: a atenção aos detalhes, a insistência de que o lar refletisse o sucesso deles. O que ele não esperava era o que viu quando chegou à porta da cozinha. Sara estava perto do balcão, com a mão ainda levemente aberta, a palma virada para baixo. No chão, debaixo da mão dela, estavam migalhas de pão, espalhadas deliberadamente sobre o piso que o próprio Ricardo tinha visto perfeitamente limpo quando olhou pela janela momentos antes. E ali, ajoelhada naquele mesmo chão, estava Célia. A empregada da casa há 8 meses estava agachada com um pano úmido entre os dedos, cabeça baixa, ombros curvados, o corpo inteiro congelado numa postura de submissão que revirou o estômago de Ricardo. Ela não estava apenas limpando. Ela estava se preparando para o que viria. Ricardo deu 3 passos para dentro da cozinha. Fechou a porta atrás de si com a palma da mão e deixou a pasta cair sobre o balcão com um baque mais pesado do que pretendia. Por vários segundos, ele apenas ficou ali parado, olhando para o chão, para as migalhas espalhadas no piso, para a mão de Sara, ainda pairando naquela posição reveladora, e para Célia, que não tinha se mexido, não tinha levantado os olhos, cujo corpo parecia não esperar nada além de mais uma ordem. Célia, Ricardo disse, com a voz cuidadosamente controlada. Pode parar com isso. Por favor, sente-se. As palavras saíram calmas, calmas demais, aparentemente, porque Célia não se mexeu imediatamente. Ela olhou para o pano, depois para o chão, e finalmente para ele, como se estivesse calculando se tinha permissão para obedecer. Devagar, ela colocou o pano na cadeira mais próxima e se sentou na beiradinha do assento. Mãos apertadas no colo. Coluna reta demais. Ombros tensos. Olhos fixos no chão. A postura de alguém que está sentada mas pronta para ser dispensada a qualquer momento. Sara se moveu rápido, dando um passo à frente antes que o silêncio tomasse uma forma que ela não conseguisse controlar. Ricardo, você chegou cedo, ela disse, com aquela leveza ensaiada que usava quando queria desviar o assunto. Você entrou no meio da rotina da casa. Não sabe o que aconteceu antes disso. Está tirando conclusões de um único momento que não representa nada. Ricardo não respondeu imediatamente. Primeiro, olhou para o chão de novo. Depois para a mão de Sara. E lentamente de volta para os olhos dela. Eu sei o que eu vi. Sara respirou fundo. O que você viu foi uma correção necessária. O tom de Ricardo permaneceu inalterado. Eu vi você espalhar sujeira num chão limpo só para fazer ela limpar de novo. Não existe outra forma de descrever isso. A atmosfera na cozinha mudou completamente. Não porque as palavras dele foram altas ou dramáticas, mas justamente porque não foram. Era simplesmente uma descrição objetiva de algo que não tinha defesa. Sara cruzou os braços e tentou manter a compostura. Disse que detalhes importavam naquela casa. Que Célia tinha relaxado ultimamente. Que manter padrões fazia parte da gestão doméstica. Que ela não podia baixar as expectativas só porque Ricardo estava em casa por acaso. Ricardo ouviu tudo com atenção. Quando ela terminou, ele caminhou até a mesa.
Puxou uma cadeira e sentou-se diretamente de frente para Célia. Não ao lado de Sara. Não no centro da cozinha. Diretamente de frente para a funcionária. Numa posição que comunicava mais do que qualquer palavra poderia. Olha para mim, ele disse com gentileza. Célia ergueu os olhos com dificuldade visível. Eu quero que você me conte com calma. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Sara reagiu na hora. Você não pode fazer esse tipo de pergunta como se eu fosse uma ré na minha própria casa. Ricardo virou o rosto na direção dela. Método. Firme. Você pode sair e esperar na sala se preferir. Mas eu vou ouvir o que a Célia tem a dizer de qualquer forma. A declaração pegou Sara de surpresa. Não pelo tom, mas pela determinação por trás dele. Durante anos, Ricardo havia evitado confrontos domésticos. Ele suavizava tensões. Odiava conversas difíceis. Aceitava a versão dela dos fatos porque questioná-los custava uma energia que ele não queria gastar depois de longas semanas de trabalho. Mas naquela tarde, algo estava diferente nele. Algo que Sara reconheceu como o tipo de resolução que não se desfaz com o tempo nem se dissolve durante um jantar agradável. Ela ficou onde estava, mas não falou mais nada. Célia respirou fundo. Umedeceu os lábios. E começou a falar num tom tão controlado que revelava o quanto ela já estava acostumada a pesar cada palavra antes de deixá-la sair da boca. Disse que tentava fazer tudo certo. Que revisava as tarefas 2 vezes antes de considerá-las completas. Que evitava responder quando era corrigida por coisas que não entendia ter feito de errado. Que preferia aceitar a crítica e refazer o trabalho a arriscar criar um clima mais pesado. Porque ela precisava daquele emprego. E não havia alternativa imediata. Ricardo ouviu sem interromper uma única vez. Quanto mais Célia falava, mais clara ficava a lógica por trás do comportamento dela. Não era a insegurança natural de alguém nova num emprego. Era o resultado de meses sendo treinada a duvidar de si mesma em vez de confrontar a pessoa no comando. Sara tentou retomar o controle. Disse que toda a casa precisava de alguém capaz de manter padrões. Que sensibilidade excessiva podia ser confundida com incompetência. Que exigir qualidade não era crueldade. Ricardo manteve os olhos em Célia. Há quanto tempo você trabalha aqui? 8 meses, ela respondeu baixinho. Ricardo assentiu devagar. Nesses 8 meses, houve algum dia em que você chegou aqui sentindo que as coisas seriam tranquilas? Sem medo de que algo mudasse no meio do caminho. Célia abriu a boca. Fechou. Tentou encontrar uma versão mais suave da verdade. Não conseguiu encontrar. Quase nunca. As palavras saíram pequenas. E pousaram no chão da cozinha com um peso enorme. Sara soltou o ar com força pelo nariz, claramente irritada, mas não encontrou nada para rebater. Ricardo se levantou. Olhou para as duas. Vamos continuar essa conversa na sala. Sara protestou. Não tem necessidade de transformar isso numa cena. Ricardo caminhou em direção ao corredor sem parar. Virou cena no momento em que eu entrei. Os 3 se moveram pelo corredor. Ricardo na frente. Sara logo atrás, braços ainda cruzados. Célia por último, com passos curtos e ombros curvados, como se caminhar por aquele corredor ao lado dos patrões fosse um território desconhecido. Na sala, a luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando tudo com uma suavidade que contrastava fortemente com a tensão no ar. Ricardo indicou uma poltrona para Célia. Ela sentou na menor, na beiradinha, exatamente como fizera na cozinha. Ricardo não corrigiu a postura dela. Sabia que forçar conforto em alguém em sofrimento não funciona. O conforto teria que vir por conta própria, se viesse. Sara se posicionou perto do aparador, o ponto que sempre a fazia parecer a anfitriã da própria casa. Ricardo puxou uma cadeira do escritório para o centro da sala e ficou de pé atrás dela, apoiando as mãos no encosto. Quantas empregadas trabalharam aqui desde que nos casamos? Sara respondeu rápido. Não contei. Ricardo sustentou o olhar. Você conta tudo. Ela respirou mais rápido. Algumas não atendiam às expectativas.
Ricardo foi até o escritório ao lado, deixou a porta aberta e voltou com uma pasta bege, gasta nas bordas. Colocou-a sobre a mesa de centro e começou a abri-la. Então vamos lembrar juntos. Dentro havia nomes escritos em papel. Alguns com datas de entrada e saída carimbadas. Outros apenas rabiscados. Períodos de trabalho variando de 3 semanas a 2 meses no máximo. Nenhuma mulher daquela lista tinha ficado tempo suficiente para se sentir à vontade. Ricardo passou por cada página devagar, lembrando de conversas antigas, das justificativas de Sarah, das explicações breves sobre pessoas que não serviam para o trabalho. Muito lenta. Sempre atrasada. Sem iniciativa. Demorava demais para aprender. Cada desculpa tinha soado razoável quando chegou sozinha. Juntas, formavam um padrão impossível de ignorar. Ele fechou a pasta sem pressa e olhou para Sarah. Nenhuma dessas mulheres durou mais de 60 dias. Sarah respondeu com firmeza. Porque nenhuma era boa o suficiente. Ricardo a encarou com intensidade calma. Ou porque nenhuma conseguiu aguentar por tempo suficiente. Célia, que tinha permanecido em silêncio desde que se sentou, apertou os dedos no colo. Ricardo percebeu o movimento e voltou o olhar para ela. Você se importaria de me contar sobre os seus primeiros dias aqui? O que você esperava? O que você realmente encontrou? Célia hesitou antes de começar. Mas quando começou, falou com honestidade crua. Disse que no primeiro dia, ela achou que a dificuldade viria do tamanho da casa. Tinha muita coisa para cuidar, muita coisa que exigia atenção. Ela aceitou esse desafio de bom grado porque estava acostumada a trabalho dedicado. O problema não era o tamanho da casa. O problema era que, desde a primeira semana, as instruções mudavam. Os padrões não eram os mesmos de um dia para o outro. Quando ela tentava confirmar o que era esperado, para ter certeza de que estava no caminho certo, recebia respostas curtas que ela interpretava como impaciência. Ricardo pediu que ela continuasse. Ela explicou que, com o tempo, parou de fazer perguntas para não parecer incompetente. Em vez disso, começou a adivinhar. O que gerava ainda mais erros. Porque o que ela adivinhava e o que Sarah esperava raramente coincidiam. Havia dias em que o balcão da cozinha podia estar impecável, e ainda assim ela ouvia que precisava limpar de novo porque um pano estava no ângulo errado. Havia dias em que ela organizava a despensa exatamente como pedido na vez anterior, só para descobrir que as exigências tinham mudado sem aviso. Havia dias em que ela terminava tudo no horário e ainda assim ouvia que estava sendo lenta. Outros dias em que tentava antecipar tarefas e ouvia que estava perturbando a ordem do ambiente. Sarah tentou interromper 2 vezes. Mas Ricardo levantou a mão de forma discreta, e ela se calou. Não foi um gesto de autoridade sobre ela. Foi simplesmente a recusa de deixar Célia ser interrompida mais uma vez. Sarah percebeu a diferença e fechou a boca, embora o desconforto no rosto fosse visível. Celia continua. Disse que o sentimento mais constante era o de que nunca havia um acerto definitivo. Sempre existia algum detalhe que justificaria mais uma exigência. Ela aprendeu a se preparar para isso antes mesmo de entrar na casa a cada manhã. Começou a acordar mais cedo nos dias de trabalho, não para chegar descansada, mas para ter tempo de repassar mentalmente tudo o que poderia dar errado. Esse último detalhe fez Ricardo pausar. Era exatamente isso que mais o preocupava. Não o incidente da cozinha isoladamente, mas o fato de que uma adulta capaz e trabalhadora havia chegado ao ponto de questionar a própria competência depois de meses submetida a exigências inconsistentes. Isso não era resultado de padrões altos. Isso era resultado de um ambiente projetado, conscientemente ou não, para manter alguém permanentemente em posição de culpa. Sarah ouviu essa parte do relato e ficou em silêncio por mais tempo do que antes. Havia algo diferente no silêncio dela agora. Não era mais o silêncio de quem espera uma chance de rebater. Era o silêncio de quem ouve o impacto do próprio comportamento descrito pela pessoa que o viveu. Ricardo deixou esse silêncio se sustentar por vários segundos antes de continuar. Perguntou a Célia sobre os intervalos para almoço. Sobre os períodos de descanso.
sobre quando o dia de trabalho dela realmente terminava. Descobriu que ela comia rápido para não parecer preguiçosa, que muitas vezes levava o almoço para a área de serviço e terminava de comer enquanto já voltava para a tarefa seguinte, que evitava sentar em lugares visíveis durante as pausas porque uma vez ouviu um comentário sobre gente que confunde descanso com preguiça. Sarah disse que nunca tinha proibido descanso. Celia responded by Xinho. Eu sei. Mas certas coisas não precisam ser ditas como proibições para serem entendidas. A sala ficou em silêncio. Ricardo pediu 2 copos d'água e foi à cozinha. No caminho, olhou para o pano ainda jogado sobre a cadeira. Para o chão já limpo. Para o balcão impecável. Para a cafeteira na posição exata. Para o vaso de flores arrumado com precisão. E pensou no custo de tudo aquilo. Voltou com 2 copos, entregou um para Célia, que agradeceu quase num sussurro, e o outro para Sarah, que aceitou sem falar. Ricardo ficou de pé por um momento antes de sentar de novo. Então fez a Sarah uma pergunta que ficou pairando no ar como uma acusação. Quando foi a última vez que você elogiou de verdade o trabalho da Célia? Sem condições. Sem correções anexadas. Sarah ficou em silêncio. Ricardo não precisava de uma resposta. A ausência dela já era resposta suficiente. Ele continuou. Uma relação de trabalho que só funciona através de correção e crítica não é gestão. É pressão. E pressão constante não produz qualidade, produz medo. E medo produz exatamente aquele tipo de trabalho automático, defensivo e desconectado que você sempre reclamou que via. Sarah se levantou, foi até a janela, ficou de costas por vários segundos, depois voltou sem ter realmente saído da sala. Era a 3ª ou 4ª vez que ela fazia esse mesmo movimento pelo espaço desde que a conversa começou. Ricardo sabia que essa era a forma dela de processar o que não conseguia responder. Quando finalmente voltou a falar, a voz dela tinha perdido a dureza de antes. Eu estou exausta há meses. A voz de Sarah carregava um peso que Ricardo não tinha ouvido antes. Não exausta pela Célia especificamente, ela continuou. Por tudo. Pela sensação constante de que eu precisava controlar cada detalhe ou a vida ia sair do lugar. De que se eu afrouxasse, algo ia desabar. O padrão desta casa era o único lugar onde eu me sentia competente o suficiente. Ela fez uma pausa, com os olhos baixos. Eu sei que isso não justifica nada. Mas eu precisava que você soubesse que não era crueldade proposital. Ricardo ouviu com atenção. Quando ela terminou, ele falou com honestidade medida. Eu acredito em você nesse ponto específico. Não acho que você planejou magoá-la. Mas intenção e impacto são coisas diferentes. E o impacto foi real. Durou meses. Fez uma mulher adulta duvidar de si mesma dentro de uma casa onde ela simplesmente estava tentando trabalhar. Sarah fechou os olhos brevemente e não respondeu. Ricardo então trouxe a conversa de volta ao que ainda precisava ser feito. Ele pegou a pasta novamente, espalhando as páginas sobre a mesa com cuidado. Sarah olhou para os nomes e as datas como quem olha para algo que preferiria não encarar. Ricardo começou a ler em voz alta, não com tom acusatório, mas com a seriedade de quem está fazendo o inventário de um problema real. A primeira empregada ficou 23 dias. A segunda, 5 semanas. A terceira, 42 dias. A quarta pediu demissão sem explicação num sábado de manhã. A quinta saiu depois de um conflito que você descreveu como desrespeito, mas que agora eu estou reconsiderando. Enquanto ele lia, Célia ouvia em silêncio. Havia um reconhecimento quieto no rosto dela, como se estivesse vendo nomes de pessoas que nunca conheceu, mas cuja experiência ela entendia no próprio corpo. Sarah ficava mais quieta a cada nome. Não era a atuação. Era o peso real de ouvir a história toda de uma vez, em sequência, sem os meses de intervalo entre cada episódio que tinham feito tudo parecer desconectado antes. Ricardo fechou a pasta e olhou para ela sobre a mesa. Eu vou entrar em contato com algumas dessas mulheres. Não para criar constrangimento, mas para entender se elas saíram em paz, ou se levaram algo que nunca conseguiram dizer.
Sara perguntou se ele pretendia fazer isso sem consultá-la. Ricardo respondeu simplesmente: sim. Essa é a parte da responsabilidade que não pode ser dividida. Sara se contraiu, mas não reagiu além disso. Havia algo nela agora que não era só defesa. Era a percepção, ainda nova, ainda difícil, de que a conversa tinha ido longe demais para ser resolvida com bons argumentos. Célia olhou para Ricardo com uma expressão que ele levou vários segundos para decifrar. Havia alívio. Havia surpresa. Mas também havia uma desconfiança antiga que ainda não sabia o que fazer com todo aquele cuidado. Ricardo percebeu e falou com gentileza. Eu vou pegar a sua bolsa. O motorista pode te levar para casa mais cedo hoje. Você não precisa voltar amanhã até receber uma ligação minha confirmando que as coisas estão diferentes. Célia se levantou devagar, a voz mal passando de um sussurro. Eu estou sendo mandada embora. Ricardo respondeu com firmeza e clareza. Você não está sendo mandada embora. Você está sendo retirada de um ambiente que precisa de ajuste antes de poder te receber de novo de forma adequada. Os olhos de Célia ficaram úmidos, mas ela segurou as lágrimas. Disse obrigada com a voz firme. Depois caminhou até a área de serviço pelo corredor lateral. Voltou com a bolsa no ombro e parou na entrada da sala. Por hábito, olhou para Sara. O velho reflexo de pedir permissão para sair. Dessa vez, Sara não disse nada. Ricardo acompanhou Célia até a porta da frente. Chamou um carro e esperou com ela do lado de fora até o veículo chegar. O ar estava fresco. Nenhum dos dois falou por um tempo. Quando o carro parou no portão, Célia se virou para Ricardo antes de entrar. O senhor vai ligar para todas elas mesmo? Ricardo Asensio. Vou. Ela fez uma pausa. Então liga para Miriam primeiro. Ela foi a que saiu mais quieta. E esse tipo de pessoa carrega mais peso do que parece. Ricardo disse, vou ligar para ela primeiro. Célia entrou no carro. Ricardo ficou no portão até o veículo virar a esquina. Depois voltou para dentro, fechou a porta e ficou parado no corredor por um momento mais longo do que esperava. A casa estava no estado habitual de ordem perfeita. Tudo no lugar. Tudo limpo. Objetos exatamente onde Sara os havia posicionado. E mesmo assim, algo parecia diferente no ar naquela tarde. Sara estava na sala, sentada no sofá com as mãos no colo, olhando fixo para a parede à frente sem expressão. Ricardo se aproximou e sentou ao lado dela, sem tocar, sem cruzar os braços, sem esperar uma resposta. Ficaram assim em silêncio antes de ele finalmente falar. Você vai precisar conversar com alguém que não seja eu sobre tudo isso. Sara olhou para ele. Therapeute? Sim. Ela ficou quieta por um momento, olhando para as próprias mãos. Eu sei que preciso. Estava esperando você perceber antes de eu ter que pedir. Ricardo olhou para ela e disse simplesmente: então eu estou percebendo agora. É agora. Naquela mesma noite, Ricardo mandou uma mensagem para uma terapeuta recomendada por um colega meses antes. Um nome que ele tinha guardado mentalmente sem saber que um dia usaria. Na manhã seguinte, recebeu uma resposta com 2 horários disponíveis. Na semana seguinte, passou o contato para Sara sem comentários adicionais. Ela respondeu com obrigada e marcou imediatamente. Ricardo foi para o escritório, abriu a pasta de documentos da Célia e passou quase 2 horas calculando o pagamento retroativo com cuidado, refazendo os números 2 vezes para ter certeza de que nada tinha passado. Quando terminou, transferiu o valor total para a conta dela com uma mensagem curta, referente a meses de trabalho além do combinado, com ajuste. Não precisa assinar nada. Na tarde seguinte, o telefone de Ricardo tocou com o número de Célia. Ele atendeu antes do segundo toque. Eu pensei nisso a noite inteira, ela disse. Quase não dormi. Conversei com a minha mãe hoje de manhã. Ricardo Espero. Eu decidi voltar. Ricardo soltou o ar baixinho. Fico feliz. Ela continuou. Mas uma coisa precisa ficar clara. Se em qualquer momento eu sentir que está voltando a ser como era antes, eu vou embora. Sem discussão,
Sem explicação longa, sem culpa. Eu simplesmente vou embora. Ricardo disse, isso é mais do que justo. Ela perguntou, posso começar na segunda? Ele disse que sim. Ela desligou. Ricardo ficou com o telefone na mão por alguns instantes, depois foi contar para Sara. Ela estava na varanda com um café que já tinha esfriado. Quando ele contou que Célia tinha decidido voltar, Sara ficou quieta por um momento antes de falar. Eu não merecia essa chance. Ricardo respondeu. Não é sobre merecer. É sobre o que ela decidiu fazer com o que aconteceu. Essa decisão é dela, não nossa. Sarah assentiu. Na segunda-feira, Célia chegou no horário combinado. Sem cerimônia. Sem uniforme novo. Sem sorriso forçado aprendido de entrar em ambientes onde você nunca sabe que tipo de dia te espera. Veio com a mochila no ombro, como sempre. No balcão da cozinha, encontrou uma lista impressa de tarefas com horários claros de início e término para cada item, pausas marcadas explicitamente e uma nota escrita à mão no final, na letra de Ricardo. Qualquer dúvida, pergunte. Aqui não existem respostas erradas. Célia leu a lista 2 vezes, dobrou o papel com cuidado e começou com a primeira tarefa da manhã. Sara estava na sala quando Célia chegou. Ouviu a porta, levantou-se do sofá e caminhou até a entrada da cozinha. Bom dia, ela disse. Célia levantou os olhos. Bom dia. Não houve abraço, nem discurso, nem conversa que precisasse acontecer naquele momento. Apenas um bom dia, que soou diferente de qualquer um que tivesse sido dito naquela cozinha nos meses anteriores. Nos primeiros dias, Sara se movia pela casa com uma cautela que beirava o excesso, como alguém que reconhece ter um hábito destrutivo e tenta compensar evitando qualquer ação que pudesse remotamente lembrar aquilo. Não entrava na cozinha enquanto Célia trabalhava. Não comentava as tarefas no fim do dia. Quando Célia anunciava que tinha terminado e perguntava se havia mais alguma coisa, Sara simplesmente dizia que não e agradecia com uma voz que ainda estava se treinando num tom que não era natural, mas que estava tentando ser. Ricardo observou essa cautela durante a primeira semana. Na quinta-feira, depois do jantar, ele disse a Sara, você não precisa sumir da sua própria casa. Sarah responded baixinho. Eu não sei como estar presente sem interferir. Ricardo disse, é exatamente para isso que serve a terapia. Sara foi à primeira sessão na semana seguinte. A terapeuta era uma mulher de voz calma e perguntas diretas que não permitiam desvios. Sara voltou daquela primeira consulta quieta. Foi direto para o quarto e ficou lá sozinha por um tempo. Depois, veio até a sala onde Ricardo estava lendo e sentou na cadeira ao lado dele. Ela me fez uma pergunta que eu não consigo parar de pensar. Ricardo abaixou o livro. Qual? Sara olhou para as próprias mãos. Ela perguntou quando foi a última vez que eu me senti bem sem precisar que alguém dependesse de mim para alguma coisa. Ricardo ficou em silêncio. Sarah continua. Eu não consegui responder. Tentei voltar anos e não encontrei. Ricardo não tentou dar a resposta por ela. Ficaram em silêncio por um tempo. E aquele silêncio era diferente dos que a casa havia acumulado ao longo dos anos. Não era o silêncio de quem evita. Era o silêncio de alguém que está começando a entender algo que vai levar tempo. Na segunda semana, Sara escorregou pela primeira vez desde que Célia tinha voltado. Entrou na cozinha enquanto Célia estava limpando a parte de dentro da geladeira, inclinou levemente a cabeça e fez um comentário sobre a ordem das prateleiras, dizendo que preferia itens mais altos na prateleira de cima para melhor visibilidade. Não foi dito com dureza. Mas foi dito com aquele tom que Célia conhecia. O tom de instrução que não espera resposta porque assume que a resposta é obediência imediata. Célia ficou quieta por um segundo. Sara percebeu o silêncio antes que Célia precisasse dizer qualquer coisa. Desculpa. Não precisava ter falado assim. Se você prefere continuar organizando do jeito que estava, pode manter assim. Célia respondeu de forma equilibrada. Posso fazer como a senhora prefere. Só me diz uma vez e eu organizo. Sara disse, itens mais altos em cima.
Célia reorganizou sem comentários. Depois que terminou o expediente, Célia ligou para a mãe, como fazia toda vez que havia algo que precisava processar em voz alta com alguém em quem confiava. A mãe perguntou se tinha sido como antes. Célia disse: não. Dessa vez ela se corrigiu. A mãe ficou em silêncio por um momento, depois disse: então você está prestando atenção nas coisas certas. Celia concordou. Na semana seguinte, Ricardo ligou para Miriam. O telefone tocou 4 vezes antes de ela atender com a voz cautelosa de quem não reconhece o número e não tem certeza se quer atender. Quando Ricardo se identificou e começou a explicar o motivo da ligação, ela ficou em silêncio. Ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou de pedir desculpas, ela ficou quieta por mais alguns segundos antes de falar. Eu saí daquela casa sem entender o que havia de errado comigo. Levei quase um ano para parar de conferir se os produtos de limpeza estavam no lugar certo antes de sair do meu emprego novo. Ricardo disse: não havia nada de errado com você. Nunca houve. Miriam disse baixinho: levei um tempo para acreditar nisso. Ricardo disse que sentia muito e que entendia que uma ligação não podia desfazer o que tinha acontecido. Miriam respondeu: não desfaz. Mas faz diferença. Depois acrescentou: eu só espero que a próxima não passe pela mesma coisa. Ricardo disse: estou trabalhando nisso. Ela disse: então tá bom. E desligou. Ricardo ficou com o telefone na mão por vários instantes, depois abriu a pasta e fez uma marca leve ao lado do nome de Miriam. Não para apagar, mas para indicar que o que podia ser feito tinha sido feito. Nas semanas seguintes, ele ligou para as outras. Algumas atenderam. Algumas não. Uma pediu para não ser contatada novamente. Ricardo respeitou cada resposta, incluindo os silêncios. Meses se passaram. A casa continuou funcionando. As tarefas eram concluídas. Os cômodos continuavam organizados. A rotina existia com a mesma consistência de sempre. Mas a qualidade do que vivia dentro daquela rotina tinha mudado. Não era mais o silêncio de alguém se contendo porque temia as consequências de não se conter. Era o silêncio de alguém que escolhia quando falar, porque falar agora tinha um propósito real. Célia chegava toda manhã, começava o trabalho, perguntava o que precisava perguntar, fazia sua pausa pro almoço no horário marcado, terminava o expediente e ia embora. Sem aquela sensação de pisar em ovos a cada passo, de calcular cada movimento para evitar provocar uma reação que ela não tinha causado mas que chegaria de qualquer forma. Havia simplesmente trabalho. E trabalho, quando feito num lugar que respeita a pessoa que o faz, é apenas trabalho. Num dia comum de semana, Célia estava organizando a despensa quando Sara passou pela porta e parou. Ficou ali por um momento, depois disse: a sopa que você fez ontem ficou muito boa. Célia olhou para cima. A senhora gostou? Sarah assentiu. Gostei. Faz de novo na semana que vem. Célia disse: faço sim. Sara se afastou. Ricardo tinha ouvido do corredor. Não disse nada. Não havia nada a acrescentar. Era uma sopa. Era um elogio sem condições anexadas. Era uma resposta sem cálculo. Era a coisa mais simples que uma cozinha poderia ser. E por muito tempo, tinha sido a coisa mais difícil que aquela cozinha conseguiu ser. Nada disso aconteceu de uma vez. Foi construído dia após dia. Em conversas que ninguém de fora viu. Em silêncios que foram aprendidos. Em desculpas que chegaram tarde, mas chegaram. E em escolhas repetidas toda manhã por pessoas que finalmente entenderam que o que uma casa realmente é não mora nas paredes nem na ordem dos objetos. Mora na dignidade com que cada pessoa que passa por ela é tratada. Se essa história tocou o seu coração, aperta o botão de curtir e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para nunca perder outra história poderosa. Deixa um comentário aqui embaixo contando o que você achou. Suas palavras significam tudo pra gente. Até a próxima! Um milionário encontrou sua empregada doméstica dormindo em papelão na rua, com seus 2 filhos pequenos nos braços. Uma menina de 4 anos agarrada na camisa da mãe.
Um menino de 1 ano enrolado num cobertor rasgado. O que ele fez depois vai te abalar profundamente. Mas o que ele descobriu sobre sua própria casa? Essa é a parte que vai fazer seu sangue ferver. Essa não é apenas uma história sobre bondade. É sobre traição, sobrevivência e uma mãe que se recusou a desmoronar, mesmo quando o mundo inteiro deu motivos para isso. Antes de começarmos, se histórias como essa te tocam, aperta o botão de curtir agora mesmo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história poderosa. E deixa um comentário aí embaixo. O que você faria se visse uma mãe com os filhos dormindo na rua? Seus comentários ajudam esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Agora, vamos começar. Ricardo Monteiro encostou sua Mercedes no meio-fio às 5h47 da manhã. Sua rotina matinal se despedaçou no momento em que os viu. Uma mulher encolhida contra uma parede de tijolos, rodeada de caixas de papelão achatadas. Mas ela não estava sozinha. Uma menina pequena, talvez uns 4 anos, estava prensada ao lado dela, os dedinhos agarrados na camisa da mãe mesmo dormindo. E nos braços da mulher, enrolado num cobertor que já tinha visto dias melhores, havia um menino. Mal tinha completado 1 ano. O peito de Ricardo apertou. Então ele reparou no uniforme. A camisa azul clara com o pequeno logo bordado. O uniforme da sua casa. O mesmo que Maria Santos usava todos os dias quando vinha limpar sua residência. Ele ficou paralisado, as mãos apertando o volante, observando a respiração rasa e lenta dela. Observando como, mesmo dormindo, o corpo dela se curvava protetor ao redor dos filhos, um escudo feito de exaustão e amor. A menininha se mexeu, afundando o rosto mais fundo no ombro da mãe. Ricardo saiu do carro. A madrugada paulistana estava fria e úmida, carregando o cheiro da chuva da noite anterior. Alguns carros passavam na avenida principal, mas aquela rua lateral permanecia vazia. Silenciosa. Como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Ele ficou ali de pé, diante deles, e pela primeira vez em 18 meses, ele realmente enxergou Maria Santos. Não como a mulher que mantinha sua casa impecável. Não como a presença silenciosa que chegava antes de todos e saía sem dizer uma palavra. Mas como uma mãe que, de alguma forma, tinha acabado dormindo no chão com seus bebês enquanto mantinha a vida perfeita dele com uma precisão impecável. Os olhos de Maria se abriram devagar. Primeiro veio a confusão. Depois o reconhecimento. Depois algo que parecia seu mundo inteiro desabando. Ela se sentou rápido demais, puxando os filhos instintivamente para mais perto, e seu corpo balançou. O bebê choramingou. Os olhos da menininha se arregalaram, assustados. Mommy. Ricardo estendeu a mão, segurando o ombro de Maria antes que ela caísse. Calma, ele disse baixinho. Eu não estou aqui para te machucar. Mas a vergonha no rosto de Maria cortou mais fundo do que qualquer palavra poderia alcançar. As mãos de Maria tremiam enquanto ela tentava alisar o uniforme amassado. Gesto inútil. Uma tentativa desesperada de segurar algum fragmento de dignidade enquanto seu mundo desmoronava ao redor. Seu Ricardo, eu posso explicar. Aqui não, Ricardo disse, com a voz calma, mas firme. Ele olhou para as crianças. A menininha, Sofia, ele se lembrou agora, estava encarando ele com olhos arregalados e incertos. O bebê tinha começado a ficar inquieto, se mexendo no cobertor rasgado. Vamos levar eles para algum lugar quente primeiro. Maria hesitou. Cada músculo do corpo dela gritava para correr, para sumir, para de algum jeito desfazer aquele momento. Mas para onde ela iria? De volta para outra porta fria? Outra noite segurando os filhos perto e rezando para que ninguém os encontrasse? Ou pior, para que alguém encontrasse? Eu não quero causar problema, ela sussurrou. O único problema, Ricardo disse baixinho, seria eu ir embora agora. Ele abriu a porta de trás da Mercedes. Maria olhou para dentro como se fosse uma armadilha. Os bancos, eu vou sujar eles. As crianças. Maria. A voz dele parou o desespero dela. Entra no carro. Por favor. Algo naquela palavra,
Por favor, rompeu a resistência dela. Não era uma ordem. Era um pedido. De um homem que nunca precisou pedir nada a ninguém. Ela juntou os filhos com cuidado. Sofia entrou primeiro, o corpinho rígido de confusão. Maria seguiu, acomodando Lucas no colo, a mochila de viagem prensada entre os pés. Tudo que ela possuía numa bolsa surrada. Ricardo entrou no banco do motorista e saiu do meio-fio sem dizer mais nada. O carro era quente. Tão quente que Maria sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela não lembrava a última vez que tinha sentido calor de verdade. Os abrigos eram sempre lotados. As ruas eram sempre frias. E toda noite, ela envolvia o corpo ao redor de Sofia e Lucas como um cobertor humano, dando a eles qualquer calor que ainda restava nela. Vocês estão com fome? Ricardo perguntou, olhando pelo retrovisor. Sofia respondeu antes que Maria pudesse falar. Sim. A vozinha estava rouca. A mamãe disse que a gente ia comer hoje. Ela prometeu. Maria fechou os olhos, a vergonha inundando cada parte dela. Ela tinha prometido. Vinha dizendo isso havia 3 dias. Toda manhã, dizia a Sofia que iam comer depois. Toda noite, dava para a filha os últimos restos do que conseguia encontrar, dizendo que não estava com fome. Mães mentem para proteger seus filhos. Maria tinha aprendido que a fome era mais fácil de suportar do que assistir seus bebês passando necessidade. Ricardo não respondeu às palavras de Sofia. Ele simplesmente dirigiu até uma lanchonete pequena a 3 quarteirões dali, daquele tipo que abre antes do amanhecer para trabalhadores da madrugada e enfermeiras saindo do plantão. Ele estacionou, deu a volta para abrir a porta de Maria e os levou para dentro, até uma mesa no canto. Longe das janelas. Longe de olhares curiosos. A garçonete trouxe os cardápios. Ricardo pediu tudo. Panquecas, ovos, torradas, Suco de laranja. Leite para as crianças. Café para Maria. E então se recostou e esperou. Sofia comia como se tivesse esquecido o gosto da comida. Maria assistia a filha enfiando panquecas na boca, calda escorrendo pelo queixo, e sentiu algo se partir dentro do peito. Ela tinha feito isso. Ela tinha deixado seus bebês passarem fome enquanto fingia que estava tudo bem. Lucas estava no colo dela, mordiscando um pedaço de torrada macia, os dedinhos melecados de manteiga. Ele era novo demais para entender o que estava acontecendo. Novo demais para saber que a mãe dele tinha falhado com ele. Mas Sofia sabia. Crianças sempre sabem mais do que os adultos pensam. Devagar, meu amor, Maria murmurou, limpando o queixo de Sofia com um guardanapo. Você vai ficar com dor de barriga. Mas mamãe, tá tão gostoso. Essas 4 palavras destruíram Maria completamente. Ela virou o rosto para a janela, piscando rápido, se recusando a chorar na frente de Ricardo Monteiro. Já tinha mostrado fraqueza suficiente para uma vida inteira. Mas Ricardo não olhava para ela com julgamento. Ele observava as crianças comerem com uma expressão que ela não conseguia decifrar direito. Algo entre tristeza e raiva, embora a raiva não parecesse direcionada a ela. Quanto tempo? Ele perguntou baixinho. Maria manteve os olhos na janela. Quanto tempo o quê? Quanto tempo você tá dormindo na rua com eles? Ela engoliu em seco. 5 dias. O maxilar de Ricardo travou. 5 dias. E você ainda veio trabalhar toda manhã. Não era uma pergunta. Era uma constatação de incredulidade. Eu precisava. Maria finalmente olhou para ele. Se eu faltasse, ia perder o emprego. E aí eu não ia ter nada. Sem dinheiro para comida. Sem esperança de achar um lugar. Nada. Então você trabalhava o dia inteiro e passava a noite inteira na rua com 2 crianças. Eu deixava eles com a dona Lúcia durante meu turno. Ela mora perto do abrigo, cuida de crianças por uns trocados. Eu pegava eles depois do trabalho e a gente. Ela parou. A gente dava um jeito de onde dormir. Ricardo se inclinou para frente. Maria, por que você não contou para ninguém? Por que não pediu ajuda? A risada dela foi amarga, vazia. Pedir para quem?
Seu Ricardo? Pro senhor. Ela balançou a cabeça. Gente como eu não pede ajuda pra gente como o senhor. A gente só tenta sobreviver sem virar um problema. Você não é um problema. Eu sou uma empregada doméstica que não consegue nem manter um teto pros próprios filhos. A voz dela falhou. O senhor chamaria isso de quê? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Sofia tinha terminado as panquecas e agora se encostava no braço de Maria, os olhos pesando de cansaço. Barriga cheia e calor. Provavelmente a primeira vez em dias que ela tinha os dois. Lucas tinha adormecido contra o peito de Maria, a torrada ainda apertada no punhinho. Eu chamaria isso de um sistema que te abandonou, Ricardo disse finalmente. Não o contrário. Maria encarou ele, sem saber como responder. Agora ele continuou, eu preciso que você me conte tudo. Desde o começo. Como você chegou nessa situação? Maria respirou fundo e devagar, e começou. Ela estava alugando um apartamento pequeno havia quase 2 anos. Nada demais, 2 cômodos no andar térreo com uma janela que mal abria e paredes que suavam no verão. Mas era dela. Era a estabilidade. Era uma porta que ela podia trancar à noite enquanto os filhos dormiam em segurança. Então sua mãe ficou doente. Helena Santos morava em outro estado com a tia idosa de Maria. Quando veio o diagnóstico, complicações do diabetes, insuficiência renal, as contas médicas começaram a se acumular. Medicamentos que o SUS não cobria totalmente. Transporte para sessões de hemodiálise. Coisas pequenas que somadas viravam valores impossíveis. Maria começou a mandar mais dinheiro para casa. Depois mais. Depois mais ainda. Ela arrumou faxinas extras nos fins de semana. Lavava roupas para vizinhos que pagavam em dinheiro, não muito, mas alguma coisa. Parou de comprar qualquer coisa para si mesma. Nada de sapatos novos quando os dela furaram. Nada de casaco quando o inverno chegou mais cedo. Mas nunca era o suficiente. O aluguel atrasou 1 mês. Depois 2. Depois 3. O dono do imóvel, seu Antônio, foi paciente no começo. Ele conhecia Maria desde que ela se mudou. Tinha visto ela subir aquelas escadas com a barriga enorme de grávida. Tinha ouvido os primeiros choros de Lucas pelas paredes finas. Me desculpa, Maria, ele disse, com arrependimento sincero na voz. Eu também tenho minhas contas. Não posso esperar mais. Ela não o culpou. Como poderia? Ele tinha dado mais tempo do que a maioria dos proprietários daria. Então ela saiu. Na primeira noite, ela disse a si mesma que seria temporário. Só uns dias. Algo ia se resolver. Uma amiga teria espaço. Um abrigo teria vaga. Um trabalho extra ia aparecer. Mas as amigas tinham seus próprios problemas. Os abrigos estavam superlotados, famílias com crianças tinham tecnicamente prioridade, mas prioridade não significava garantia. E trabalhos extras não pagavam rápido o suficiente para cobrir tudo que ela já tinha perdido. Então 5 noites se tornaram sua realidade. Por que você não veio falar comigo? Ricardo perguntou novamente. Maria olhou para baixo, pro filho adormecido. Eu tentei. A expressão de Ricardo mudou. Como assim? Tentou. 2 semanas atrás, antes de perder o apartamento de vez. Eu sabia que o tempo estava acabando. Eu procurei a Margarete. O nome ficou suspenso no ar. Margarete Souza. A governanta-chefe de Ricardo. Ela administrava toda a equipe doméstica dele havia mais de 8 anos, muito antes de Maria chegar. Todo mundo passava pela Margarete. Escalas, pedidos, problemas, tudo era filtrado por ela. Eu pedi um adiantamento do meu salário. Maria continuou, com a voz vazia. Só o suficiente para cobrir o que eu devia. Eu disse que pagava de volta em 3 meses, 4 meses, o tempo que fosse necessário. Os olhos de Ricardo tinham ficado muito parados. E o que a Margarete disse? Maria ergueu o olhar para encontrar o dele. Ela disse que o senhor não gostava que funcionários trouxessem problemas pessoais pro trabalho. Disse que pedir dinheiro ia me fazer parecer pouco confiável.
Disse que se eu quisesse manter meu emprego, era melhor cuidar dos meus assuntos e ficar quieta. Ricardo sentiu algo gelado se instalar no peito. Eu nunca disse isso. Maria piscou. O quê? Eu nunca disse para Margarete, nem para ninguém, que funcionários não deviam me procurar com problemas. A voz dele era controlada, mas tinha aço por baixo. Isso não é uma regra. Nunca foi uma regra. O rosto de Maria ficou pálido. Mas ela disse, ela fez parecer que o Senhor. Ela mentiu para você. As palavras atingiram Maria como um golpe físico. Ela se encostou no banco, os braços apertando instintivamente ao redor de Lucas. Por quê? Ela sussurrou. Por que ela faria isso? Ricardo não tinha uma resposta. Ainda não. Mas peças estavam começando a se encaixar na cabeça dele. Coisas pequenas que ele tinha ignorado, descartado, justificado. O jeito como Margarete sempre se posicionava entre ele e o resto da equipe. O jeito como ela passava informações com edições cuidadosas. O jeito como problemas pareciam se resolver sozinhos, antes que ele ficasse sabendo. Ele tinha confiado nela. Por 8 anos, ele confiou nela para administrar sua casa com justiça e eficiência. Agora ele se perguntava o que mais ela vinha administrando, e quem mais ela vinha silenciando. Teve outra mulher, Maria disse de repente. Helena, não minha mãe, outra Helena. Ela trabalhava na lavanderia do senhor ano passado. Ricardo franziu a testa. Helena Oliveira? Ela saiu para cuidar do pai. A Margarete me disse. O pai da Helena estava morrendo. Maria cortou ele. Ela precisava de uns dias de folga. Talvez um adiantamento para os custos do enterro. Ela procurou a Margarete, assim como eu. E 2 semanas depois, ela tinha ido embora. Ela me contou que a Margarete fez ela sentir que pedir ajuda ia custar o emprego. Então ela pediu demissão antes que pudessem demitir ela. As mãos de Ricardo se fecharam em punhos embaixo da mesa. Ela procurou a Margarete. Não a mim. Ninguém procura o senhor, seu Ricardo. A voz de Maria era baixa, cansada. A gente recebe a ordem de não procurar. A gente escuta que o senhor não quer ouvir sobre nossos problemas. Que o senhor valoriza eficiência acima de tudo. Que ser um bom funcionário significa ser invisível. O silêncio que seguiu foi sufocante. Ricardo olhou ao redor da lanchonete, para os trabalhadores da madrugada comendo seus cafés da manhã, para a garçonete enchendo xícaras de café, para a normalidade simples de pessoas começando o dia. E ele pensou na própria casa. Os cômodos bonitos. A ordem perfeita. A equipe que se movia como fantasmas, aparecendo e desaparecendo sem deixar rastro de suas vidas reais. Ele tinha construído aquilo. Ou tinha permitido que fosse construído. E debaixo de toda aquela perfeição, pessoas estavam se afogando. Eu vou consertar isso, ele disse finalmente. Maria balançou a cabeça. Seu Ricardo, eu não quero causar problema. Se a Margarete descobrir que eu contei. A Margarete não vai descobrir nada. A voz de Ricardo era baixa, mas absoluta. Porque quando eu terminar, a Margarete não vai tomar mais nenhuma decisão sobre ninguém na minha casa. Ele se levantou. Primeiro, vamos colocar você e as crianças em algum lugar seguro. Ricardo os levou até um prédio que Maria nunca tinha visto. Era um pequeno condomínio limpo, num bairro tranquilo. O tipo de lugar onde famílias passeiam com cachorros de manhã e crianças brincam no pátio depois da escola. Nada chamativo. Nada intimidador. Só seguro. Que lugar é esse? Maria perguntou, ainda segurando Lucas contra o peito. Eu tenho alguns imóveis, Ricardo disse simplesmente. Esse aqui tem um apartamento mobiliado que tá vazio faz meses. É seu por enquanto. Maria ficou olhando para ele. Eu não posso. Pode. Ele estacionou e se virou para ela. Maria, você precisa dormir. Seus filhos precisam dormir. Numa cama de verdade, atrás de uma porta trancada, sem se preocupar com quem pode encontrar vocês. A gente resolve todo o resto depois,
Mas agora? Isso é o que importa. Sofia se mexeu ao lado de Maria, a vozinha sonolenta. Mamãe, a gente vai dormir dentro de casa hoje. A pergunta, tão simples, tão de partir o coração, fez a garganta de Maria fechar. Sim, meu amor, ela conseguiu dizer. A gente vai dormir dentro de casa. Ricardo os levou até o segundo andar. O apartamento era pequeno, mas claro, com uma sala, cozinha, banheiro e um quarto com uma cama de casal. Tinha coisas básicas, toalhas, sabonete, lençóis. A geladeira zumbia baixinho, já abastecida com o essencial. Maria caminhou por cada cômodo como se estivesse se movendo dentro de um sonho. Ela tocou a bancada da cozinha, as cortinas macias, a pia limpa do banheiro. Atrás dela, Sofia já tinha descoberto a cama, pulando levemente no colchão com os olhos arregalados. É tão grande, mamãe. Lucas acordou de vez agora, olhando ao redor com olhos curiosos. Maria colocou ele no chão acarpetado, observando ele engatinhar em direção à irmã. Isso é demais, Maria disse, a voz mal passando de um sussurro. Ricardo colocou a mochila dela na mesa da cozinha. Não é caridade. É uma correção. Ele encontrou os olhos dela. Alguém que trabalhava na minha casa estava dormindo na rua com os filhos porque foi impedida de conseguir ajuda. Isso é uma falha da minha casa, não sua. Maria não sabia como responder. Ela tinha passado tanto tempo acreditando que suas dificuldades eram culpa dela. Que se tivesse sido mais esperta, mais forte, mais criativa, nada disso teria acontecido. E ali estava aquele homem, aquele milionário que tinha todos os motivos para desviar o olhar, dizendo que o sistema tinha falhado com ela. Descansa, Ricardo disse, caminhando em direção à porta. Tem comida na geladeira. O banheiro tem tudo o que você precisa. Eu volto de tarde, e aí preciso que você me conte tudo. Cada detalhe sobre a Margarete. Cada conversa. Tudo que você viu ou ouviu. Maria Ascencio Devagar. Por que o senhor está fazendo isso? Ricardo parou na porta. Porque eu descobri a verdade, ele disse baixinho. E agora que eu sei, eu não posso fingir que não sei. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. E Maria Santos, pela primeira vez em 5 dias, trancou uma porta que era dela. Ricardo chegou em casa 2 horas depois. Não foi pro escritório. Não checou e-mails nem retornou ligações. Foi direto pros aposentos da equipe e pediu que Margarete Souza o encontrasse na sala principal. Ela chegou pontualmente, como sempre. Perfeitamente composta. Cabelo grisalho preso com cuidado. A mesma expressão eficiente que usava havia 8 anos. O senhor queria me ver, seu Ricardo. Santa Margaret. Algo tremulou nos olhos dela, só por um instante, mas ela sentou. Ricardo permaneceu de pé. Ele colocou uma pasta na mesa entre eles. Dentro estavam registros que ele tinha levantado naquela manhã. Solicitações de funcionários dos últimos 2 anos. Adiantamentos. Mudanças de escala. Pedidos de licença. A maioria tinha a letra de Margarete nas margens. Muitos deles nunca tinham chegado até ele. Tive uma manhã interessante, Ricardo começou, com a voz calma. Encontrei Maria Santos dormindo na rua. Com os filhos. A expressão de Margarete não mudou. Isso é lamentável. Eu não sabia que ela estava com dificuldades. Não sabia. Ricardo abriu a pasta. Porque segundo a Maria, ela te procurou 2 semanas atrás pedindo um adiantamento. Te contou que estava prestes a perder o apartamento. Te pediu ajuda. O maxilar de Margarete travou quase imperceptivelmente. Funcionários frequentemente exageram suas situações para ganhar simpatia. Ela estava dormindo em papelão, Margarete. A voz de Ricardo cortou como gelo. A filha de 4 anos dela estava prensada do lado dela. O filho de 1 ano estava enrolado num cobertor rasgado. Isso te parece exagero? Silencio. Ricardo continua. Você disse a ela que eu não gostava que funcionários trouxessem problemas pessoais pro trabalho.
Disse que pedir ajuda ia fazer ela parecer pouco confiável. Disse que se ela quisesse manter o emprego, devia ficar quieta. Eu estava protegendo a eficiência da casa. Você estava protegendo seu controle. Ricardo se aproximou um passo. Eu estive olhando esses registros. A Maria não é a única. É? Helena Oliveira ano passado. David Ferreira antes. Quantas pessoas vieram até você pedindo ajuda e saíram acreditando que eu não me importava? Margarete se levantou abruptamente. Eu dei 8 anos de serviço dedicado a esta casa. Mantive a ordem, administrei conflitos e mantive tudo funcionando perfeitamente enquanto o senhor estava ocupado com seus negócios. Se alguns funcionários não conseguiam resolver seus problemas pessoais sem trazer pro trabalho, essa decisão não era sua. As palavras apararam em seco. Você não decide o que eu fico sabendo sobre a minha própria casa, Ricardo continuou, a voz baixa e absoluta. Você não decide quem merece ajuda e quem não merece. Você não levanta muros entre mim e as pessoas que trabalham aqui. O rosto de Margarete estava pálido. O que o senhor vai fazer? Ricardo pegou a pasta. A partir de hoje, todas as solicitações da equipe passam diretamente pelo meu escritório. Sua função de supervisão está suspensa até uma revisão completa. Ele fez uma pausa. E Margarete? Se eu descobrir que você entrou em contato com a Maria ou qualquer outra pessoa sobre essa conversa, acabou. Completamente. As mudanças começaram imediatamente. Em uma semana, Ricardo tinha reestruturado todo o sistema de gestão da sua casa. Sem mais intermediários. Sem mais informações filtradas. Cada funcionário recebeu uma linha direta com o escritório dele para emergências, preocupações ou solicitações. Ele fez uma reunião com todos, empregadas domésticas, jardineiros, equipe de cozinha, motoristas. Não citou nomes nem compartilhou histórias pessoais. Mas deixou uma coisa absolutamente clara. Esta casa funciona por causa de vocês. E se algo está errado, na vida de vocês, no trabalho, em qualquer lugar, eu quero saber. Não porque eu estou vigiando vocês, mas porque eu não posso consertar o que eu não enxergo. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de anos de medo condicionado. Mas devagar, as coisas começaram a mudar. Tomás, o jardineiro, foi o primeiro a testar o novo sistema. A esposa dele precisava de uma cirurgia, e ele precisava de 3 dias de folga em cima da hora. Ele mandou o pedido direto pro escritório de Ricardo, esperando rejeição pela metade. A resposta veio em poucas horas. Aprovado, com licença remunerada. Depois veio Rosa, da equipe da cozinha. O carro dela tinha quebrado, e ela vinha caminhando 5 quilômetros até o trabalho todo dia ao invés de arriscar pedir um ajuste na escala. Quando ela finalmente enviou o pedido, Ricardo pessoalmente organizou uma solução temporária até o carro ser consertado. A notícia se espalhou silenciosamente entre a equipe. Algo tinha mudado. Algo de verdade. E enquanto tudo isso acontecia, Maria se curava. Na primeira semana no apartamento, ela basicamente dormiu. Anos de exaustão, física, emocional, espiritual, jorraram dela. Sofia e Lucas se adaptaram rápido, como crianças fazem. Encontraram cantos para brincar, desenhos para assistir, bolachas para esfarelar no carpete. Maria recebeu seu salário normal, mais o adiantamento que tinha pedido originalmente, sem condições. Usou o dinheiro para colocar em dia as contas médicas da mãe e separar uma reserva para um apartamento definitivo. Ricardo visitou uma vez, no meio da segunda semana. Levou compras e um saquinho de brinquedos para as crianças. Sofia imediatamente se agarrou num elefante de pelúcia e se recusou a soltar. Como você tá se sentindo? Ricardo perguntou enquanto Maria fazia café na cozinha pequena. Como se eu pudesse respirar de novo. Ela colocou 2 xícaras na mesa. Eu tinha esquecido como era isso. O emprego continua seu. Quando você estiver pronta. Maria assentiu devagar. Eu quero voltar. Mas preciso que o senhor saiba, eu não sou grata só pela ajuda.
Eu sou grata porque o Senhor acreditou em mim. Ricardo franziu a testa. Porque eu não acreditaria. Porque as pessoas não acreditam. A voz de Maria era baixa. Quando você é pobre, quando você tá passando dificuldade, as pessoas assumem que você fez algo errado. Que você é preguiçosa. Que fez escolhas ruins. Elas não enxergam as situações impossíveis. Só enxergam o fracasso. Ricardo absorveu as palavras dela. Então me desculpa, ele disse. Se alguém algum dia te fez sentir assim. Maria olhou para ele por um longo momento. O Senhor é diferente do que eu imaginava. Talvez eu só esteja finalmente prestando atenção. 6 semanas depois, Maria se mudou para um apartamento de verdade. Não era nada chique, 2 quartos num condomínio simples a 20 minutos da residência de Ricardo. Mas tinha aquecimento que funcionava, uma tranca que segurava e espaço suficiente para Sofia ter seu próprio cantinho com uma estante pequena que Ricardo discretamente providenciou à entrega. No dia em que assinou o contrato, Maria ficou sentada no carro por 10 minutos antes de entrar. Ela ligou para a mãe. Mãe, eu tô bem. Helena Santos ficou quieta por um momento. Depois vieram as lágrimas, daquelas que ficaram guardadas durante meses de ligações preocupadas e novidades cuidadosamente editadas. Me conta a verdade dessa vez, Helena disse. Tudo. E Maria contou. Contou para a mãe sobre o despejo. Sobre as noites na rua. Sobre segurar Sofia e Lucas perto enquanto rezava para amanhã chegar. Sobre Ricardo encontrando ela naquela madrugada fria de São Paulo. Sobre a Traicao de Margarete. Sobre o processo lento e doloroso de reconstrução. Por que você não me contou? Helena sussurrou. Porque a senhora já tinha preocupação demais. Porque eu achava que conseguia resolver sozinha. Por quê? A voz de Maria falou. Porque eu tava com vergonha. Mãe. Eu tava com tanta vergonha. Minha filha, você não tem nada do que se envergonhar. Você manteve seus filhos seguros. Você sobreviveu. Isso não é vergonha, isso é força. Elas conversaram por mais 1 hora. Conversa de verdade, pela primeira vez em meses. E quando Maria finalmente desligou, algo pesado tinha sido tirado do peito dela. Ela voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte. A casa parecia diferente agora. Ou talvez ela estivesse diferente. Ela notava coisas pequenas, o jeito como os outros funcionários se olhavam, as conversas baixinhas que aconteciam sem medo. Margarete tinha ido embora, preferindo pedir demissão a enfrentar uma investigação completa. Ninguém sentiu falta. Ricardo passou por Maria no corredor naquela primeira manhã de volta. Bem-vinda de volta, ele disse simplesmente. Ela assentiu, um sorriso pequeno cruzando o rosto. Obrigada. Era o suficiente. Sem grandes discursos. Sem momentos dramáticos. Só reconhecimento e seguir em frente. Sofia começou a pré-escola naquele outono. Toda manhã, Maria a deixava na porta, observava ela correr para dentro do prédio com a mochilinha balançando nas costas, e sentia algo que não sentia havia anos. Esperança. Lucas já estava andando agora, trotando pelo apartamento, mexendo em tudo. Maria tinha encontrado uma babá confiável por indicação de uma colega de trabalho. Uma avó que cobrava preços justos e amava crianças de verdade. A vida não era perfeita. Maria ainda se preocupava com dinheiro. Ainda ficava acordada algumas noites fazendo contas de cabeça. Ainda sentia o fantasma daquelas 5 noites na rua se infiltrando nos sonhos dela. Mas ela não estava mais sozinha. E não estava mais em silêncio. Quando uma nova empregada foi contratada, nervosa e calada daquele jeito familiar, Maria fez questão de se apresentar. Se você precisar de qualquer coisa, ela disse, pode falar comigo. Ou pode ir direto ao seu Ricardo. As coisas são diferentes aqui agora. A mulher pareceu surpresa. Sério? Maria sorriu. Sério. 1 ano depois, Maria estava na sala do apartamento, observando Sofia ensinar Lucas a empilhar blocos. Não, assim, Sofia instruía com toda a autoridade de uma criança de 5 anos. Você tem que colocar o grande embaixo. Lucas,
agora com 2 anos, imediatamente derrubou a torre e deu risada. Lucas! Maria riu, uma risada de verdade, cheia e quente, daquelas que vêm de um lugar profundo. O celular dela vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Reunião com a equipe amanhã às 9 horas. Gostaria da sua contribuição no novo programa de apoio aos funcionários. Ela respondeu: estarei lá. Ao longo do último ano, Ricardo tinha construído silenciosamente algo notável. Um pequeno fundo para adiantamentos emergenciais. Uma parceria com uma organização local de moradia. Um processo claro e documentado para demandas da equipe que não podia ser bloqueado nem filtrado por ninguém. E Maria tinha se tornado uma voz não oficial dos funcionários da casa, não porque Ricardo a nomeou, mas porque ela conquistou a confiança deles. Ela tinha estado onde eles tinham medo de ir. Tinha sobrevivido. E ainda estava de pé. Algumas noites, ela ainda pensava naqueles 5 dias na rua. O concreto frio. O medo que morava no peito dela como um segundo coração. O jeito como Sofia olhava para ela com olhos velhos demais e perguntava: a gente tá bem, mamãe? Ela pensava em como esteve perto de desmoronar completamente. Mas também pensava na manhã em que Ricardo parou o carro. O momento em que alguém olhou para ela, olhou de verdade, e escolheu enxergar. Era isso, sobre a bondade, que ela tinha aprendido. Bondade de verdade não era sobre grandes gestos ou resgates dramáticos. Era sobre presença. Sobre se recusar a desviar o olhar quando desviar era mais fácil. Sobre dizer: eu te vejo, e você importa. Ricardo não a salvou porque era um santo. Ele a salvou porque finalmente prestou atenção. E isso tinha feito toda a diferença. Maria colocou Sofia e Lucas na cama naquela noite. Nas próprias camas, nos próprios quartos, no próprio apartamento. Sofia abraçou o elefante de pelúcia, o que Ricardo tinha dado para ela 1 ano atrás. Mommy! Sim, meu amor. A gente vai ficar bem para sempre. Maria alisou o cabelo da filha. Eu não sei sobre para sempre, ela disse com sinceridade. Mas eu sei sobre agora. E agora, a gente tá segura. Tá junta. Tá em casa. Sofia sorriu sonolenta. Isso é bom o suficiente. É sim, minha filha. Maria beijou a testa dela. É bom o suficiente. Ela foi até a janela e olhou para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, outra mãe provavelmente estava segurando os filhos numa rua fria, se perguntando se amanhã ia trazer uma resposta. Maria não podia salvar todo mundo. Ela sabia disso. Mas ela podia contar sua história. Podia estender a mão. Podia garantir que, em qualquer cantinho do mundo que ela tocasse, ninguém mais precisasse ser invisível. Porque ser visto, verdadeiramente visto, era o começo de tudo. E isso era apenas o começo. Se essa história tocou seu coração, aperta o botão de curtir e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história poderosa. Deixa um comentário aí embaixo. O que você faria se visse alguém passando dificuldade? Você já foi ajudado por um desconhecido quando mais precisava? Seu engajamento ajuda essas histórias a alcançar mais pessoas. E lembra, às vezes o menor ato de bondade pode mudar a vida inteira de alguém. Até a próxima. Cuidem uns dos outros.